Olá, estudante, seja bem-vindo. Estamos iniciando a unidade 2. Hoje estamos falando aí de um assunto que é bem relevante. Ele vai fazer um casamento com a nossa primeira aula lá de epidemiologia. Você vai já entender por quê que a gente separou e deixou agora como início, né, da unidade 2. Hoje nós vamos refletir um pouco também sobre as políticas públicas. Então a aula promete aí trazer uma reflexão mais social, né? Um olhar mais social, de cidadania, né? Para que você possa começar aí a utilizar, né? Fazer uso dos seus direitos, né? Como, por exemplo, o direito à saúde. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso e sobre atividade física. Eu sou a professora Elisângela. Prof. Iris. E nós vamos, então, para a nossa aula, conhecer primeiro o que nós temos na unidade 2, para dizer que é mais legal do que a unidade 1, brincadeira, tá? Todas as duas são legais, mas nós vamos ver agora qual que é a reflexão que a gente está trazendo aí na unidade 2. Vai só ampliando e melhorando a temática, né, prof? Isso, agora acompanha comigo aí que nós vamos conhecer detalhes, né, dessa unidade 2. Acompanha no slide. Então, aqui nós temos uma temática central da unidade que diz o quê, professora Iris? A unidade 2, ela fala do corpo, exercício e esporte na sociedade contemporânea. Perfeito. Então, nossa reflexão vai perpassar aí corpo, exercício e esporte. Então, nosso primeiro assunto, nosso primeiro tema de aula aqui é os aspectos legais da atividade física e saúde. Então, a gente vai ver a atividade física e saúde do ponto de vista legal. Olha que interessante. Nós também vamos falar sobre o quê, professora Iris? Vamos falar aí sobre os esportes de aventuras, possibilidades que nós podemos realizar onde nós estamos, né, na nossa realidade. Tem muita coisa bacana aí para fazer. Exato. E vamos falar também sobre músculo e exercício físico. Então, a gente vai entender como que esse músculo ele é utilizado ali no exercício físico. E esse assunto vem em duas partes, né? Parte 1 e parte 2. Esse assunto aqui é um casamento também com a aula de metabolismo. Então, percebam que lá na unidade 1 a gente tem parte 1 e parte 2. E aqui nós também temos a parte 1 e parte 2. Logo, essa parte é tida como o assunto mais complexo da unidade. Mas isso, gente, é só para dizer para vocês que vocês vão tirar de letra, porque o aluno da mediação é top. Nós também vamos falar sobre o que mais, professora Iris? Nós teremos lutas na escola, depois nós teremos princípios de treinamento com exercícios, depois vem transtornos dismórficos corporais, na sequência vem fundamentos da ginástica e da musculação e, por último, não menos importante, fundamentos dos esportes. Lembrando aqui ao estudante da mediação que o fundamento do esporte é um assunto que a gente traz para relembrar o que foi trabalhado no fundamental e considerando também que esse assunto é assunto de Enem. Então, a gente traz para fazer um reforço no primeiro ano do ensino médio. Vamos iniciar, então, nossa aula 10, aspectos legais da atividade física e saúde. Antes de eu seguir, vem aqui comigo, vamos refletir um pouco sobre essa aula, sobre esse assunto. Então, quando vem legal, aspecto legal, aí você já diz assim, ixi Maria, vai estudar lei. Ah, professora. Ou o aluno pode perguntar, né? Mas é legal mesmo, prof? Ah, professora, eu não gostei, eu não quero nada da lei, eu não gosto da área do direito, eu não gosto de legislação, já não gostei. Essa aula vai ser chata. Mas todos os seres humanos têm direitos e deveres, né, prof? Exato. Então já começa por aí. Exato, a gente tem aí uma Constituição Federal, olha, e é importante a gente entender o que essa Constituição nos dá de direitos e também de deveres. Então, a gente vai refletir não só a Constituição Federal, mas como que a atividade física vem para a gente. Que direito que nós temos em relação à atividade física e quais são nossos direitos em relação à saúde. Então, fica sem piscar aí, porque você vai entender um pouco do que é direito de você e o que é direito nosso, meu e da professora Iris. Fica ligado aí. Vamos começar então falando do conceito de saúde, que a gente já refletiu em outras aulas. Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais. Acompanha aí comigo no slide. Então, nós temos aqui, na relação da agenda, né, professora, o conceito de saúde e promoção da saúde. Vamos falar dos documentos internacionais de promoção da saúde. Vamos falar da base legal e vamos falar também da política nacional
de promoção da saúde. Qual que é a habilidade proposta para essa aula, professora Iris? Então, a habilidade 1 será compreender os aspectos conceituais e o processo evolutivo da saúde e atividade física no cenário internacional e nacional enquanto direito do cidadão. Olha a palavrinha aqui, direito do cidadão. E aí nós temos na habilidade 2, identificar os aspectos legais e determinantes da promoção da saúde e da atividade física no âmbito nacional e internacional, reconhecendo a atividade física como uma necessidade social. Olha a responsabilidade dessa habilidade. Falando sobre os conceitos de saúde e promoção da saúde, o que seria saúde? Eu acho que você já sabe responder essa pergunta, porque a gente já trouxe isso em outras aulas. Então, como que nós podemos dizer que nós temos saúde, ou como que nós definimos a saúde? Professora Iris, em outro momento, já falou que não é apenas ausência de doença, né? Sim, já foi mencionado. Então, a gente já tem uma lembrança lá da unidade 1. Aqui nós temos o conceito que é o quê? Completo bem-estar físico, mental e social. Então, quando a gente fala do conceito, vai envolver essas dimensões, físico, mental e social. Mas, professora, o que isso tem a ver com a aula que nós estamos tratando hoje, que é os aspectos legais? Então, vamos lá. Tem a ver que a partir desse conceito aqui, dessa definição de saúde, não apenas como ausência de doenças, as conferências, olha bem, as conferências, elas foram essenciais para delimitar isso. Então, vem aqui rapidinho para a gente entender. O aluno deve estar se perguntando o que são conferências, prof? Veja bem, as conferências organizadas aí por entidades públicas, civil, militar, ONGs, então a gente tem ali vários agentes participando discutindo, né, a questão da saúde. Então, há muito tempo atrás, era entendido sim como você não ter nenhuma doença, você tinha saúde. Mas conforme foi evoluindo, as conferências foram sendo discutidas, então chegou-se a um consenso. Saúde não é só ausência de doenças. Então, tem toda uma amplitude de fatores que eu preciso considerar. Então, à medida que essas conferências, esses eventos, essas reuniões, né, esses encontros foram acontecendo a nível de Brasil, a nível de mundo, o conceito de saúde evoluiu, as políticas públicas de saúde evoluíram, e aí a gente vai tendo as transformações até chegar na nossa Constituição Federal. Constituição Federal foi um dos ganhos dessas conferências, desses encontros, dessas discussões. E nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. A nível de Brasil, a Política Nacional de Promoção da Saúde também foi um grande ganho. Por quê? Porque a gente conseguiu, mediante essas conferências, instituir, em 2006, a Política Nacional de Promoção da Saúde. Nós também conseguimos, na década de 90, o SUS, a implantação do Sistema Único de Saúde. Para que tenha acontecido tudo isso, foi necessário as conferências. E é isso que nós vamos refletir agora. Acompanha comigo aí sem piscar, de olho na tela. Então, a gente tem aqui as dimensões da saúde, que nós já falamos, a física, a mental e a social. E aí nós esclarecemos aqui que vai estar envolvendo tanto os fatores mentais, o meio social e a questão da ausência, né, de doenças ou incapacidade. Como que se deu essa evolução do conceito de saúde, professora Iris? Então, na década de 60, né, surge aí esse conceito com relação à saúde como ausência de doença. Mas a gente já vem conversando desde sempre que não é só ausência de doença, né? É um equilíbrio entre todos os outros campos. Perfeito. Então, vejam bem, aqui a gente vai colocar do ponto de vista da história, né? Então, a gente tem década de 60. Então, naquela época, saúde estava relacionada à ausência de doenças. Então, até a década de 60 era isso. O que foi que aconteceu? Quando foi em 1978, a declaração de Alma-Ata, que surgiu a partir do quê? Da conferência. Lembra que eu falei que a conferência, ela revolucionou a saúde.
Então, a nossa primeira conferência, que foi em 1978, ela trouxe como proposta o quê? A saúde para todos. Então, ela disse lá na conferência, saúde é para todos, é um direito de todos. Reuniram-se, fizeram essa declaração, que é um documento, e aí instituiu-se essa proposta de saúde para todos, a nível internacional. A partir da Alma-Ata, que é a declaração, iniciou-se então o processo de transformação da saúde. Então, qual que é o marco? A Alma-Ata. A Alma-Ata é o divisor do conceito de saúde como ausência de doença e trazer a saúde numa perspectiva de bem-estar físico, mental e social. Na época da Alma-Ata, quais foram os pontos que eles discutiram quando se reuniram lá? O que eles trouxeram de temáticas para discutir, professora Iris? Eles trouxeram aí a educação, o saneamento básico, a imunização, o suplemento de alimentos, os abastecimentos de medicamentos, prevenção de doenças endêmicas, a distribuição de medicamentos. Lembrando que isso aí tudo, se a gente for olhar cada campo desse daí, prof, é um direito de todos, né? Hoje a gente já vê assim, é um direito de todos. Você tem direito à educação, né? Porque já foi feito vários estudos, várias reuniões, várias conferências, vários encontros, garantindo que você tem esse direito. Hoje você tem o direito ao saneamento. Ah, prof, mas onde eu moro não tem saneamento básico. Mas você tem o direito. Na Constituição está lá garantido que você tem o direito. Do ponto de vista legal, você tem esse direito garantido. O que a gente quer chamar a atenção aí? Eu queria que o slide viesse pequenininho para a gente destacar. Então, vejam bem. O que a gente quer destacar aqui? Veja aí, prevenção de doenças endêmicas. Então, em 1978, quando teve essa declaração, o problema maior era doenças endêmicas. E aí isso evoluiu. Hoje o nosso problema maior são doenças crônico-degenerativas. O nosso problema vai ser o coronavírus, está sendo o coronavírus, né? Então a gente tem uma transformação conforme foram passando as décadas. E nós vamos refletir sobre isso até chegar em que momento da história do conceito de saúde da década de 60 até os dias atuais, a atividade física entrou como prioridade. Então, fica ligado que vai chegar uma hora que a gente vai reforçar isso e você vai entender, no túnel do tempo, em que momento que a atividade física passou a ser priorizada. Acompanha comigo aí sem piscar. Então, a gente tem agora o conceito. O que seria a promoção da saúde, então, professora Iris? Essa promoção de saúde, ela se caracteriza como sendo um processo, né, para aumentar ou até mesmo melhorar o controle sobre a saúde da população. Isso quem fala é a OMS em 86. Olha que é interessante aqui. Década de 60 começou essa revolução. Promoção da saúde, então, vem como uma medida, né? Um processo que vai garantir o quê? O controle ou vai melhorar. Então, a Organização Mundial de Saúde, em 1986, instituiu, então, a questão da promoção da saúde como um processo aí para que eu possa melhorar e controlar. O que é importante a gente destacar quando se fala de saúde, né? Que nós podemos trabalhar numa perspectiva de prevenção ou numa perspectiva de promoção. Essas duas são iguais? Não. Elas são diferentes, né? Então, a gente tem aqui a prevenção como uma ação antecipada. Então, quando eu tenho uma prevenção, eu digo prevenção de doenças crônico-degenerativas. Eu estou dizendo que estou prevenindo para que ela não venha acometer, né, o indivíduo jovem. Então, estou no processo de prevenção. Precavendo, né, prof? Isso. E a promoção? A promoção seria a ação generalizada para a saúde da população. Então, são ações que eu faço em prol da população para a promoção da saúde. Então, vem aqui comigo só para a gente refletir. E é interessante tanto uma contra a outra, prof, porque elas vão trabalhar a consciência, né? Tanto a consciência individual quanto a consciência coletiva. Exato. Então, na década de 60, o conceito de saúde começou a modificar, foi transformado. Nós vemos, então, com a prevenção, a promoção e tem a manutenção. Manutenção a gente não vai tratar aqui, mas tem prevenção e promoção. Então, prevenção é algo que eu vou antecipar, evitar que aconteça, né? E a promoção são ações que eu estou ali desenvolvendo
em prol da população e até mesmo da população que está já acometida com alguma doença ou população sedentária. Então, eu faço a promoção dessa saúde, ok? E até mesmo dos grupos que não têm às vezes, facilidade de acesso à questão da saúde, né, prof? Perfeito, que estão ali à margem ali da sociedade também tem foco e políticas para esse grupo também. Perfeito. Agora, nós fechamos essa primeira parte de conceito, nós vamos agora falar dos documentos norteadores. E aí nós vamos trazer um pouco da perspectiva internacional e aí nós vamos afunilar para o Brasil. Então, vamos mostrar como foi isso no Brasil. Acompanha comigo aí sem piscar. De olho no slide, então, nós temos os documentos internacionais de promoção da saúde. Então, vamos lá. Esses documentos, eles são caracterizados como o quê? Conferências. Olha a palavra promoção da saúde. Então, veja bem, uma conferência internacional de promoção da saúde diz o quê? Que é um encontro onde eu vou discutir ali medidas para o controle, para prevenção, para manutenção ali, para que eu consiga fazer ações para a melhoria de determinada população. Qual que foi o marco, professora Iris? Aí, no caso, em 1979, né? A Declaração de Alma-Ata, Isso. que foi a nossa conferência ali inicial, que foi o marco do conceito de saúde, né? Começou a transformar a partir da Alma-Ata. Depois da Alma-Ata, nós tivemos a CIPES, que aí eu tenho Conferência Internacional de Promoção da Saúde, que foi realizada em 1986. Ela foi realizada no Canadá. No caso, ela é a primeira. Isso. Dessa conferência, nós tivemos a Declaração de Ottawa. E aí é interessante o aluno anotar que toda vez que tem uma conferência, sai um documento. E esse documento, ele sai com recomendações, ele sai com questões que foram discutidas e ele vai influenciar literalmente no planejamento das políticas públicas de saúde. Então, isso é bem interessante anotar. Quando foi em 1988, nós tivemos a segunda, que aconteceu aonde, professora Iris? Na Austrália. E aí surge a Declaração de Adelaide. Perfeito. Então, a Declaração de Adelaide, o documento que saiu como produto, né, como fruto ali da conferência. Em 1991, na Suécia, nós tivemos, então, a Declaração de São Desval. E em 1997, nós tivemos o quê, professora Iris? A Declaração de Jacarta, que aconteceu aí na Indonésia. Perfeito. E nós temos em 2000 a Declaração do México. E aí nós tivemos a quinta conferência. Pergunta que o aluno deve estar fazendo. Vem aqui comigo. Professora, só teve 5? Não teve só 5. De 2 em 2 anos a gente tem as conferências. A gente trouxe aqui até 2000 para que a gente pudesse refletir a questão histórica da construção do conceito de atividade física, pensando a saúde, em que momento que ela entrou como uma prioridade. Mas de 2 em 2 anos a gente tem as conferências para discutir temas relacionados à saúde da população internacional e nacional, ok? Vamos seguir de olho na tela comigo, sem piscar. Então, a gente tem aqui alguns pontos, professora Iris, que foi discutido. Sim, nós temos aí discussões e propostas de políticas públicas saudáveis. Nós também temos aí que foi trabalhado ambientes favoráveis à saúde, ação comunitária, habilidades pessoais, reorientação do sistema de saúde, tem ainda o apoio à saúde da mulher, alimentação e nutrição. Logo na sequência tem aí tabagismo e alcoolismo, responsabilidade social com a saúde. Ainda foi falado ainda sobre investimentos, parcerias, equidade e infraestrutura. Percebo que a partir desses 5 primeiros documentos aí, a gente já consegue perceber que tem assim um pensamento mais coletivo, né, prof? Exato. Aqui a gente consegue visualizar que além da questão coletiva tem uma diversidade, né? Isso. Então a gente consegue visualizar que uma conferência internacional de saúde, ela tem umas temáticas bem diversas.
que Exato. contempla a população como um todo. E aí a gente começa a entender por que que não é agora a saúde, ela não é somente não ter doença, a ausência de doença, e sim um conjunto de outras ações que vão dar esse equilíbrio mental, social, psicológico, e assim, no Perfeito. geral. Porque, por exemplo, você tem aí a inserção do meio ambiente, né? Se o meu meio ambiente não estiver favorável, eu tenho uma grande propensão aí ter risco de doenças, Sim, né? sim. A gente tem aí também nesse meio aí o alcoolismo, o tabaco, né? Então a gente já percebe todos esses campos que a gente mencionou agora há pouco, infraestrutura, o quanto que eles vão influenciar aí nessa questão. E aí o estudante deve estar perguntando, mas eu ainda não vi atividade física aí. Eu já vi muita coisa, vi saúde da mulher, eu vi falando ali de investimento, mas eu ainda não vi atividade física. Aí eu vou te falar, calma teu coração. É um processo. Porque a gente está contando a história, né? Da década de 60, como que isso foi se constituindo, em que momento que a atividade física vai entrar. Já já nós vamos ver isso. Mas antes, nós vamos ver uma matéria, onde traz já o inicial, uma introdução sobre a atividade física nesse âmbito legal, a atividade física do ponto de vista das conferências, para a gente introduzir essa segunda parte da aula. Acompanhe aí comigo. Então, vamos seguindo, né? Tornando. Vamos seguir, professora, porque nós temos aí uma abordagem ainda sobre atividade física, nós ainda vamos trabalhar a questão da importância dos documentos orientadores dentro do contexto nacional. Então, vamos seguir no slide aí, para que a gente continue a nossa abordagem. Acompanha comigo. Perfeito. De olho no slide, que nós vamos trabalhar, então, a base legal para a promoção da atividade física no Brasil. Então, sobre essa base legal, professora, como que a gente tem aí o marco, né? Onde que isso começou? No Brasil. Lembrando que até antes desse slide, nós estávamos falando do ponto de vista internacional. Então, nós estávamos pensando a nível de mundo. Quando eu estou analisando no Brasil, começou como, professora Iris? Na década de 70, né? A gente começou essa conversa lá na década de 60. Se o aluno prestou atenção, mas a gente começou a nível internacional. Isso. Então, na década de 60, começa o movimento de transformação do conceito de saúde. Isso. Ok, isso do ponto de vista internacional. E se o aluno perceber, essa aula tem relação também com história. É um pouco também da história aqui entrando na nossa aula de forma interdisciplinar. Com certeza. Então, vejam bem, na década de 70, nós tivemos um grande movimento, vocês vão lembrar isso da história. Esse movimento foi conhecido aqui como movimento sanitário no Brasil. Esse movimento, ele repercutiu no sentido de trazer essa questão universal do direito à saúde. E aí, quais foram os documentos que contribuíram para essa revolução, para esse movimento sanitário no Brasil na década de 70? Vale lembrar, professora Iris, que década de 70 era ditadura militar. Então, como que aconteceu esse movimento e como que a gente começou a ter essa democracia, essa cidadania, esse direito universal à saúde? Então, a gente tem aqui 3 documentos que vão nos ajudar, que são documentos norteadores. Quais são eles, professora Iris? Nós temos o primeiro deles em 79, que é a Declaração de Alma-Ata, que a gente já vem aí intensificando sobre ela. Em 86 vem a Carta de Ottawa. Fruto de uma das conferências, né? Isso. E a de 88, que é a Constituição Federal. Olha bem, então nós temos 3 aqui. Sendo que a Constituição Federal, ela é o nosso marco, né? A nossa carta maior. Além da Constituição Federal, em 1990, nós tivemos um grande giro do ponto de vista da saúde. É na década de 90 que nós vamos ter ali a criação do SUS, nós vamos ter a lei orgânica e nós vamos ter ali aquela Constituição Federal sendo de fato implementada. E aí o que a gente quer destacar da Constituição Federal? Primeiro, que a saúde é um direito de todos. Olha que legal, e tem um artigo aqui, 196. E ele precisa ser garantido através de políticas sociais e econômicas. Olha aqui, gente. E o acesso é universal.
E eu vou precisar pensar promoção, proteção e recuperação. Olha que interessante aqui também, é igualitário. Aí o estudante da mediação deve estar se perguntando, poxa, professor, isso é só no papel. Isso é só no papel porque no meu bairro, no meu município, no meu distrito, no local onde eu moro, na minha comunidade, é muito precário as questões de saúde, né? Então, a gente percebe que há muita desigualdade ainda, que há muito para melhorar em termos de políticas públicas relacionadas à saúde, mas é numa aula dessa que você toma conhecimento do seu direito, do seu dever e de como que você pode aí começar a se mover no local onde você vive para melhorar essas políticas públicas. Então, a gente vai assumir uma tomada de consciência e um senso crítico também, né? Um senso crítico para você também saber cobrar os seus direitos. E aí, o cobrar não é você ir lá tumultuar, fazer coisas assim que são erradas, né? Mas você saber se posicionar e cobrar os seus direitos, já que tem a Constituição Federal aí que diz que é um direito universal, é igual, né? Então, a gente ainda percebe isso. Até esse poder de convencimento na comunidade, né, prof? Porque às vezes eu sou única, mas eu já tenho uma percepção um pouco mais ampla. Então, eu começo a movimentar ali a minha comunidade. Olha, vamos nos reunir, vamos falar com o nosso prefeito, vamos falar com nossos vereadores, vamos falar com o nosso governador, vamos falar com o nosso prefeito, porque nós precisamos disso, não está legal por conta daquilo outro. Então, a gente já começa a ter essa percepção do social. Exato. Né? Que o social vai influenciar na minha saúde. E aí, quando a gente fala do protagonismo do estudante, é nesse sentido. Exatamente, é o ser. Marca um encontro, chama o prefeito, chama o vereador, faz uma audiência pública, conta os problemas. Então, são questões que a gente vai refletir. Mas vamos seguir, porque tem mais coisas para anotar com vocês hoje relacionada a esse assunto. Continua com a gente sem piscar. Vamos aí ver um pouquinho mais sobre a legislação. Então, aqui nós temos também a lei orgânica, que é a Lei 8.080 de 90. Percebam aqui que é a questão da década de 90 impactando. E o que essa lei orgânica diz, né? Que é dever do Estado garantir a saúde e a execução dessas políticas. Então, ele atribui ao Estado, considerando que nós vivemos numa democracia, esse acesso universal e igualitário relacionado à promoção, proteção e recuperação da saúde. Essa responsabilidade, professora Iris, também é mútua. Sim. Então, vejam bem, quando eu digo mútua, por mais que o Estado precise aqui estar disponibilizando nessas políticas públicas, a gente também precisa da comunidade, a gente também precisa de ações próprias, né? Eu como sujeito, eu como cidadão, como que eu vou desenvolver essa questão de saúde relacionada a mim mesma, a minha família, aos meus amigos, né? E como que eu vou trabalhar isso no local onde eu vivo. As ações do sistema de saúde também e as ações intersetoriais, que aí eu vou envolver parcerias, por exemplo, entre Ministério da Saúde e Ministério da Educação. Se o aluno da mediação perceber, tem alguns programas, projetos que evidenciam muito essas parcerias. E isso tudo são medidas para garantir o quê? As políticas públicas, né? Garantir esse direito universal à saúde. Então, aqui no parágrafo 2º, né, a gente vai reforçar o quê, professora Iris? Que é dever do Estado, não excluir das pessoas e da família e das empresas e até mesmo da sociedade. Olha que interessante. Então, o dever do Estado, que a gente coloca aqui, o Estado tem responsabilidade, né? Mas que além dessa responsabilidade, eu não posso excluir, né, que a família, as empresas, as sociedades também vão ter uma responsabilidade mútua aí para que a gente possa ter essa tão sonhado, né, direito à saúde. A Lei 8.080, ela também reforça sobre o quê, professora Iris? No seu artigo 3º, ela fala que os níveis de saúde, eles expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros,
a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação e viva a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso de bens aos serviços essenciais. Vejam bem, gente, vem aqui comigo para a gente refletir aqui nesse slide. Então, vejam, nós começamos na década de 60, internacional, década de 70 no Brasil, mas somente na década de 90, do ponto de vista legal, a atividade física começa a aparecer. Isso. Então, a atividade física vai aparecer na Lei 8.080, de 90, como algo que é direito nosso. Além da moradia, além do meio ambiente, além de outras variáveis, outros parâmetros que nós refletimos no estilo de vida, que é fundamental. Lembra lá do estilo de vida, o coletivo, o que é individual? Então, a gente depende de algumas coisas coletivas, e aí a gente vê que a atividade física começa a aparecer, então, na década de 90, ok? Então, vamos seguir que a gente já está funilando para atividade física. Esse é o momento. Então, vamos lá. Então, agora nós vamos falar, professora Iris, da Política Nacional de Promoção da Saúde, para a gente entender um pouco mais. Lembrando que a Lei 8.080 é de 90. Então, vamos lá. O que nós temos que lembrar sobre a política? Primeiro, que ela foi criada em 2006. Então, nós temos 90, professora que é boa de matemática, esposa de professor matemático. Então, nós temos lá, década de 90, quando chegou em 2006, foi criado a Política Nacional de Promoção da Saúde. Por que essa política surgiu? Ela surgiu em virtude do avanço tecnológico, principalmente, onde a inatividade física foi ali caracterizado como problema de saúde pública. Lembra lá na década de 60 que eu falei que eram doenças endêmicas? Olha o nosso problema aqui agora. Olha aqui, qual que é o nosso problema? Inatividade física. Inatividade física. Devido ao avanço tecnológico. Então, as pessoas começaram a ficar mais sedentárias. Mais acomodadas. E aí, a atividade física vai surgir como uma ferramenta essencial, né? Nessa prevenção e na promoção, tanto individual quanto coletiva. Como que essa política foi instituindo do ponto de vista da atividade física? Então, a gente teve aqui a Estratégia Global de Saúde. O que essa Estratégia Global falou? É mais ou menos assim, a população está ficando muito sedentária. O sedentarismo é um fator de risco para as doenças crônico-degenerativas. Então, a gente precisa instituir políticas de promoção da saúde para a prevenção do sedentarismo, combate ao sedentarismo. Prevenção são coisas que vão anteceder e combate ao que já existe. Então, dentro da Política Nacional de Promoção da Saúde, nós começamos, então, a incluir a atividade física do ponto de vista legal. E aí, como que isso ficou, né? Olha bem, olha bem. Então, se liga na promoção da atividade física e da saúde. Veja bem, foi incluído em 2006 na Política Nacional de Promoção da Saúde. E aí, o que eu tenho de recomendação aqui? Professora Iris? A atividade física, né, a prática, ela não depende somente da decisão pessoal. Ela depende do coletivo também, né, gente? Existem também aí diversos fatores que são individuais, fatores coletivos, ambientais, culturais, econômicos e até mesmo políticos que vão facilitar ou até mesmo dificultar aí que você tenha uma vida mais ativa. Então, vejam bem. E é legal porque isso aí, tudo que a gente acabou de mencionar, ambiental, cultural, social, eles voltam lá para o começo da nossa conversa, prof. Exato. Então, a gente fechou uma unidade, mas vocês vejam que a gente sempre retoma, né? Então, quando eu digo que em 2006 entrou na Política Nacional de Promoção da Saúde esse fomento à atividade física, estratégias de combate à questão do sedentarismo, você vai ver que a partir de 2006 começou a sair leis, portarias, programas, projetos, ações para dizer assim, façam atividade física, mantenham-se ativo, evitem o sedentarismo. Por quê? Porque toda vez que vem uma política pública,
automaticamente vem as ações, vem os programas, vem os projetos, vem os recursos. E aí, quando a gente entende que a gente tem direito à saúde e que hoje a saúde está associada a 3 dimensões, bem-estar físico, mental e social, e que a gente tem esse recurso ali garantido, nosso Sistema Único de Saúde também é um dos melhores sistemas a nível de mundo. Então, a gente consegue perceber o quão forte nós podemos ser se nós se unirmos, né? Então, vamos nos unir, vamos cobrar os nossos direitos. E é interessante também observar por um outro lado, prof, que tanto essas políticas vêm para promover aí até mesmo a questão da longevidade, né, das pessoas. Né? Então, tem-se esses estudos, né, epidemiológicos, tem tudo que a gente viu lá na unidade 1 completa, que a gente viu passo a passo, e eles vêm avançando ao longo dos anos. Percebam que antes o problema era as doenças endêmicas. Hoje o problema são as doenças crônico-degenerativas. Causadas pelo comodismo, causadas pelo tempo em excesso na frente do computador, Exato. Na frente do celular. Então, né? A tecnologia ela avançou, mas o homem não avançou tanto nesse sentido. Em relação a movimentar-se. Exatamente, o movimento. E aí é sobre o movimento que a gente vai relembrar também uma outra parte que nós já falamos na unidade 1, que é sobre os domínios da atividade física. Acompanha comigo aí. Então, nós temos aí no slide, então, que relacionado a esse movimento, né, nós precisamos, então, explorar a atividade física no tempo livre, a atividade física no deslocamento, nas tarefas domésticas, a atividade física ocupacional. Então, eu preciso me utilizar dessa atividade física como um comportamento. Lembra que nós falamos sobre estilo de vida? Então, é um comportamento, é uma atitude. Então, um comportamento que vai promover a interação social com o ambiente. O que a gente também precisa relacionar? No contexto das políticas públicas, pensando aí, a PNS, o que é PNS, professora? Anota aí, Política Nacional de Saúde, né? Então, a gente tem aqui na PNS algumas metas que estão instituídas dentro da Política Nacional de Promoção da Saúde, que é o controle do sedentarismo, a promoção do estilo de vida ativo e a criação de espaços adequados. Então, esses 3 pontos aqui, eles estão lá na Política Nacional de Saúde como um ponto que precisa ser trabalhado mediante programas, projetos, ações, e aí o governo federal geralmente manda recursos, né, para os estados, municípios, abre projetos, inscrições, editais, para que você consiga trabalhar esses 3 pilares aqui. Tudo isso para quê? Para que você tenha a atividade física regular. E por que os governos fazem esse incentivo, prof? Porque é muito mais em conta, muito mais barato gastar com esse controle, com a prevenção, do que gastar com a medicação, com as internações e tudo mais, né, prof? Exato. Então, a gente tem no contexto de prevenção daqueles que ainda não estão doentes, né? E no contexto de promoção daqueles que já estão com algum problema de saúde. Aí nós trouxemos aqui algumas ações voltadas à atividade física no Brasil. Qual que é a primeira, professora Iris? Nós temos aí o Programa Saúde na Escola. Na sequência, nós temos a Academia da Saúde, ali embaixo. Ali em cima, nós temos... O Agita São Paulo. O Agita São Paulo, né? Isso. Aí, o que a gente ressalta aqui? Dentro desses 3 aqui, projetos, programas, ações, o Programa Saúde na Escola ele é uma parceria intersetorial. O que significa? É Ministério da Saúde e Ministério da Educação. A Academia da Saúde é mais Ministério da Saúde, mas todos são o quê? Voltados à promoção da atividade física no Brasil. E o Agita São Paulo ele é uma ação que envolve o governo, mas geralmente ele tem ali também parcerias com ONGs, instituições privadas, para realizar a questão do Agita São Paulo. E aí nós também temos aqui o Agita São Paulo, pensando o quê, professora Iris? Olha aqui, ó. Nós temos para fazer atividade física no zoológico, no quarto, no parque, na calçada, atividade física aqui no clube.
em casa. Então, independente do local onde você está, o importante é você se movimentar. Então, foi uma das campanhas do Agita São Paulo. Perfeito. E aí, para fechar a nossa aula, nós temos aqui algumas campanhas de promoção da saúde que já aconteceram, não são todas, tá? Eu trouxe só algumas. Então, a gente teve campanha para incentivo à alimentação, nessa época ali um problema de saúde pública, alimentação, incentivo à prática da atividade física. Geralmente essas campanhas elas são decididas conforme os problemas de saúde pública mais eminentes naquele ano, naquele período. O enfrentamento ao uso do álcool, e aí essa questão epidemiológica também vai fazer toda a diferença, né? O estudo epidemiológico para definir a campanha, e o controle do tabagismo. Por agora a gente vai ver muito, né, prof, com relação a essa pandemia, esse trabalho nessas questões psicológicas, mentais, né, prof? Exato. E aí, para fechar, gente, se eu faço uma atividade física em academia, eu estou fazendo o quê? Exercício. Se eu faço uma atividade física no lazer, eu posso estar fazendo atividade física, eu posso estar fazendo esporte, e se eu tiver acompanhamento de um profissional, eu posso fazer exercício físico. E se eu faço atividade física nos jogos, eu estou fazendo, então, uma prática de um esporte. E aí, qual que é o nosso desafio, professora Iris? A promoção da saúde ela é uma estratégia promissora para enfrentar os múltiplos problemas de saúde que afetam as populações humanas e os seus entornos. Não se trata de um fim em si mesmo, mas de transformar as realidades sociais a partir da saúde. Perfeito. Então, é com essa questão da transformação da realidade no contexto aí da saúde que a gente vai encerrar essa aula. Nós vamos voltar na revisão, a gente vai fazer o mexa-se da nossa aula de hoje. Vai tomar uma água, transforma aí a tua sala, conversa um pouquinho sobre isso, já já nós voltamos fazendo a revisão.